Eu quero que você abra a tua Bíblia em 1 de Samuel, capítulo de número 16. Nós vamos ler do versículo 14 até o versículo de número 23. Espero ser um canal de bênção para a tua vida essa noite, para você que está aqui no templo, para você que está aqui pela transmissão. O meu propósito único aqui é trazer uma direção do Senhor para a tua vida. E vamos ler então o texto para ganharmos tempo. 1 de Samuel, capítulo 16, a partir do versículo de número 14. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno, enviado de Deus, te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença, busque um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno, da parte do Senhor, vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. O espírito maligno se retirava dele. Você pode sentar. Eu fiz questão de frisar e repetir algumas vezes algumas frases aqui, e elas têm um propósito, porque eu quero me valer de algumas questões que o Espírito do Senhor me fez enxergar aqui para a gente hoje pensar sobre ele. O que eu vou falar aqui, algumas pessoas, eu posso dizer que eu estou incluído porque eu preciso, mas eu posso dizer que uns precisam menos, outros mais, mas o fato é que todos nós precisamos. Talvez aqui o mais crente, porque a Bíblia diz que o crente é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Nós estamos num processo de aperfeiçoamento, e todos os dias nós precisamos estar consciente disso. Então eu gostaria muito que você prestasse atenção para esse texto e para aquilo que nós vamos falar hoje, dirigido pelo Espírito de Deus. A história de Davi, a história de Saul é uma história comum a todos. Qualquer criança, até as pessoas que ainda não conhecem, ainda não têm uma relação com a igreja, eles conhecem essa história, sabem do enredo da história. Isso não é segredo para ninguém. Mas algumas coisas nos chamam muito a atenção. Saul foi um homem que foi escolhido por Deus, quando o povo de Israel aspirava a um rei para si. Então, ele não é uma escolha de qualquer pessoa, foi Deus quem escolheu. Engraçado que quando Davi ele é escolhido, Samuel vai até a casa de Jessé. Dessa feita é diferente. Deus envia Saul até a casa de Samuel, o profeta. Então, há uma diferença entre um e outro, mas Saul é uma escolha pessoal de Deus. É ele que escolheu, foi ele que determinou. O encontro foi Deus que marcou. E algumas etapas Saul teria que enfrentar até que o seu reino fosse confirmado.
até que o reino fosse confirmado. Recebeu de Samuel a unção, mas recebeu também algumas instruções. Sobre Saul havia uma promessa, mas ele precisava cumprir algumas etapas na sua vida, até que o reino fosse confirmado. Quando eu aponto esse detalhe, me faz lembrar que todos nós aqui somos detentores de promessas de Deus. Amém ou não amém? Amém. E às vezes a gente fica frustrado, né, porque parece que isso não acontece. E eu posso dizer para você que o que vale para Saul também vale para nós, irmãos. Você tem promessa, mas você também tem etapas a cumprir. Não acha que você, de qualquer maneira, você vai ser confirmado daquilo que Deus um dia falou através de um profeta. O problema não está no profeta, o problema está em você. Eu passei uma prova uma vez, muito interessante, de uma profecia, lá ainda solteiro, e a profeta profetizou, e 3 meses depois aquilo, desapareceu do mapa. E aí bateu em mim uma certa frustração, meu Deus, e eu comecei a duvidar do profeta. Então, todas as vezes que eu vi o profeta, eu corria do profeta. Era uma irmã, mulher de Deus, não sabia de nada. Eu orei ao Senhor, e esse dia Deus bradou e falou fortemente, mas aquilo que estava concreto, de repente se desfacelou, e bateu uma dúvida em mim. E aí, às vezes que eu olhava o profeta, meu irmão, eu olhava ela ali, eu já corria para o outro lado. Um dia, irmão, essa profeta, eu não tive para onde correr, ela me enquadrou. Botou o dedo na minha cara. E falou forte. Eu tremi na base. Eu tentei me justificar, me desculpar, mas não tinha como me desculpar. E às vezes a gente tem essa mania de querer colocar, pode ser que o profeta... Eu não vou aqui questionar essa questão de profecia, porque isso é uma coisa de muita responsabilidade. Se você é profeta, meu irmão, saiba que sobre você há um peso de responsabilidade muito grande. Por isso, não fale qualquer coisa, não, que vem no teu coração. Deixa Deus te usar, não usa Deus, não. Porque você coloca muita situação que, às vezes, deixa a pessoa meio que... Hoje tem muita gente desviada por causa desse tipo de situações. Então, fala só aquilo que o Senhor mandar falar. É o que eu hoje pretendo fazer aqui. E mais nada do que isso. E Saul é um homem que está incumbido dessas etapas, né? E ele começa então a caminhar, um pouco de desconfiança ainda, muito temeroso, mas vai seguindo as suas etapas até que chega um momento muito decisivo, é quando ele precisa oferecer um sacrifício, mas não é ele que vai oferecer. Na verdade, é Samuel que tem que oferecer. E ele espera o prazo, mas não espera totalmente, que tem gente que é assim, irmãos, é todo apressado, né? E ele não esperou totalmente, e aí ficou bem desesperado, e acabou oferecendo o sacrifício. Mal acabara de oferecer, quem chega? Samuel. Samuel o repreendeu duramente, e disse, que isso que você fizeste, que você fez, Deus poderia ter confirmado o teu reino agora. E Saul, sabe em quem ele bota a culpa? No povo. É que o povo estava indo e tal, aquela desculpa que não assume, né? E depois ele tem uma outra etapa que Deus manda ele fazer. E aí, mais uma vez, ele pisa na bola, e quando ele vai ser questionado, de novo, não é o povo, foi o povo que poupou, foi o povo que não deixou matar, foi o povo que separou. E só que isso vai enchendo o Senhor. Isso vai, minando as promessas, ou a promessa que Deus tem para ele acerca do reino. Até que chega no capítulo de número 16, Deus vai dizer, disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Meu Deus, chegou o limite de Deus. Irmãos, Deus tem limite. Eu sei que Deus é um Deus de misericórdia, mas aqui está dizendo para mim que Deus tem limite. Então, em nome do Senhor Jesus, se Deus tem sido longânimo com você, saiba de uma coisa, tem um limite. Tem um limite. E aí Deus aqui, deu um basta. Só eu já escolhi. E o capítulo 16, a partir do versículo 14, ele vai narrar exatamente a substituição. Ele vai narrar aqui que o Espírito do Senhor, que estava sobre Saul, se retira dele, e agora ele passa para Davi.
E um espírito maligno se apossa de Saul. E Saul agora passa a ter um tipo de possessão maligna. Um tipo de possessão maligna. No meio dos seus conselheiros, alguém tem uma ideia. Porque ninguém sabe como resolver aquilo. Aquilo é novo. Davi era um homem possuído por Deus. E agora ele está sendo possuído pelo maligno. Um espírito maligno está sobre ele. E ninguém sabe como resolver. E vem uma ideia. Vamos buscar aí um homem aí que saiba tocar harpa. Para que quando o rei estiver aí possuído por esse espírito mau, ele vai dedilhar a sua harpa. E aí ele vai se sentir melhor. E Saul gosta da ideia. Saul gosta da ideia e disse... Saul, seu servo, buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-no. Busca um homem aí que saiba tocar harpa e traz ele, mas eu quero um homem que toque bem. Aí ele, versículo 18, no meio daquele grupo de pessoas que estão ali, um moço se levanta e diz, eu conheço um jovem, filho de Jessé, o belemita, o nome dele é Davi, um menino valente, um menino bom, ele é forte, é sisudo em palavras, de boa aparência. E ele conclui dizendo, o Senhor é com ele. Saul disse, então, mande buscar ele. E aí, mandaram buscar a Davi, e Davi então vem. Aí o versículo de número 23 vai dizer que isso sucedia, era algo que acontecia, não foi apenas uma vez, isso era um processo, que de tempo em tempo, ele começou a acontecer sobre a vida de Saul. E quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então, preste atenção, Saul sentia alívio e se achava melhor. Todas as vezes que o espírito maligno se apossava de Saul, chamavam então a Davi, e Davi vinha, e pegava a sua harpa, e começava a dedilhar, e Saul se sentia melhor. Outra vez, chamava Davi, ele dedilhava a harpa, ele sentia alívio, e se achava melhor. Esta passou a ser a vida de Saul. Buscando melhora. Eu trago hoje para você um tema. Não se conforme com melhoras, persiga a mudança. Não se conforme com melhoras, persiga mudança. Quero que você preste atenção no meu apontamento inicial aqui. Infelizmente, a atitude de Saul é uma figura representativa de milhares de pessoas que rumam em busca de melhoras, sem se dar conta de que o fato de se sentir melhor é um estado provisório. Talvez a explicação passe pelo fato do bem-estar provisório não exigir esforço. As pessoas só esquecem que o que é provisório tem data de validade. O texto que lemos nos dá margem para fazer uma ligação entre as pessoas que hoje estão à procura de igrejas, pastores e cantores conceituados, cujos métodos, palavras ou músicas promovam uma sensação de melhora do bem-estar pessoal. Por que apenas melhora? Porque melhora não existe comprometimento. Infelizmente, periodicamente vemos pessoas frequentar a igreja buscando melhoras, e assim que consegue, logo desaparece. O assunto de hoje visa fazer você pensar para decidir entre viver um paliativo ou uma realidade. Jesus, quando veio ao mundo, não veio propor melhora, ele veio propor mudança. Amém ou não amém? Trouxe aqui 2 textos. Eu não dei texto para o pessoal da projeção, que me ajudem aí. Marcos, a gente vai ver aqui um
um texto em que Jesus vai mostrar, vai falar exatamente sobre isso, que eu estou tentando passar para os irmãos, e espero que vocês me compreendam. Marcos capítulo 8, do versículo 22 ao versículo de número 26. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que lhe o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo homens, porque como árvores os vejo, andando. Para que nesse ponto? Esse homem, ele era cego, amém? Ele não enxergava nada, mas agora ele já está enxergando alguma coisa. Ou seja, melhorou. Sim ou não? Ele não estava enxergando nada, mas agora ele já está enxergando alguma coisa. Jesus, se ele quisesse só melhora, ele poderia fazer o quê? Tá bom, continua assim, vai dar tudo certo e ir embora. Mas Jesus, ele vai continuar. O versículo vai continuar. Então, novamente, lhes pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Isso é mudança. E Jesus, quando ele veio propor mudança. Mudança. É fato que a mudança passa pela melhora, mas a melhora é apenas um indicativo de que você está no caminho correto e deve prosseguir. Amém ou não amém? Puxa, melhorei. Beleza. O médico passou o remédio, melhorei. Você já viu como é que a gente, nessa questão, é reprovado sempre? É para tomar 8 comprimidos. A gente toma 2, já está melhor. O que a gente faz? A gente para. Ué, o médico estudou. Ele sabe a quantidade de medicamento que você precisa tomar para combater aquela enfermidade. Mas existe um mal em nós, em fazer as coisas pela metade. E Jesus está me ensinando que não é assim. Não é apenas a melhora. Eu preciso perseguir a mudança. Quantos dizem amém? Outro texto que eu quero também destacar. Mateus capítulo 11, do versículo 28 ao versículo de número 29. Jesus vai dizer: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Esse texto esclarece que a mudança não acontece repentinamente. Ela passa por um processo, onde vai exigir comprometimento. Olha o que ele vai dizer: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e o que? Aprendei de mim. Não se aprende da noite para o dia, se aprende caminhando. Se aprende alguém nos discipulando. E isso vai nos promover uma mudança. Pessoas que acham que uma pregação, já estou melhor. Não. Tem gente que assim, depois do culto, que culto poderoso, maravilhoso, estou melhor. Sim, mas volta de novo, querido. Volta melhor, volta de novo. Receber uma oração pode até promover alívio, mas não traz mudança. Ouvir uma música traz alívio, mas não é capaz de mudar uma pessoa. Participar de um culto é bom e nos deixa melhor, mas não promove mudança. Pastorei uma comunidade, vejo isso toda hora, onde pessoas entram lá destroçadas, querendo morrer, e quando se sentem melhor, eu encontro pela rua: você sumiu da igreja? Pastor, lá em casa melhorou. Então, melhorou, não precisa, não, agora Deus abriu a porta do emprego e tal, estou trabalhando de dia, estou trabalhando de noite. Sim, mas e depois? Não, quando der eu apareço lá. Sabe quando ele vai aparecer? Não, quando ele estiver desempregado e piorar de novo. Quando ele estiver desempregado, quando ele estiver doente, quando ele tiver necessidade, quando a família estiver em problema, ele vai aparecer de novo. São as pessoas que infelizmente vivem disso. Entram na igreja, ouve uma palavra como esta e outras, e ele se sente, sai aliviado, e aí some. Mas não é isso que Deus requer de nós.
Deus quer mudança. Essa era a vida de Saul. Saul, ele tinha lá alguém, estava ruim, ligava uma música, botava o fone de ouvido, estou melhor. E ia tocar a vida dele, perseguir Davi, querendo matar Davi. Meu Deus, tem gente que é assim, ia reinar, de qualquer maneira, não nem aí, com lança na mão. Não, irmãos, mas eu quero hoje trazer algumas dicas para você, para aqueles que requerem mudança. Quantos aqui requerem mudança? Eu quero, irmãos. Primeiro, mudança requer humildade para reconhecer a necessidade de mudar. Sim ou não? Tem que ter humildade. Quando Jacó está voltando para sua terra, Jacó já é rico, sim ou não? Já mudou muita coisa, já melhorou muita coisa, mas ele ainda é Jacó. No entorno, já mudou muita coisa, ele foi sozinho, com medo, mas agora ele volta cercado de servos, de servas, de muito gado, de filhos, esposas, mas ele ainda é Jacó e ele sabe disso. A melhor coisa, irmãos, é quando a pessoa entende e tem humildade para reconhecer: eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Porque tem gente que precisa mudar, mas ele não tem humildade para reconhecer. Nós precisamos. Então, Jacó é esse tipo de homem. Quem sabe, talvez, você é uma pessoa que, ao teu entorno, já melhorou bastante. Deus já abriu porta, você já comprou um carrinho, já comprou um apartamento. Algumas coisas vocês já galgaram. Mas, e como é que está você? Ainda é Jacó? Se você ainda é Jacó, irmão, continue correndo atrás. Porque a mudança que Deus exige não é a de fora, é a de dentro. Esta é a mudança verdadeira. Essa mudança externa, ela é só para o pastor ver. É só para as pessoas elogiar. Mas a mudança que Deus exige de nós é aquela que vem do profundo do coração. Então, primeiro passo para quem quer mudar é humildade para reconhecer a necessidade de mudar. A segunda é reconhecer os seus erros. É reconhecer os seus erros. Um texto aqui de Davi, capítulo de número 51, muito conhecido, do versículo 1 ao 4. Davi vai orar e vai dizer: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Perceba que ele está confessando o seu pecado, ele está confessando os seus erros. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Ele sempre vai falar na primeira pessoa. Ele não atribui a culpa aos outros. Ele sempre está se colocando como o causador, como aquela pessoa que pecou, que errou, que transgrediu. Então, se eu quero mudar, eu preciso reconhecer os meus erros. Isso agrada o coração de Deus. Às vezes a pessoa diz assim: puxa vida, por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Por causa dessas atitudes, querido. Porque todos nós estamos sujeitos ao pecado. Mas o pecado que ele fez foi um pecado muito grave, eu sei disso. Mas o que você fez pequeno também é pecado. O nome continua sendo o mesmo: pecado. E ele, diante da situação, ele tem humildade para chegar e agora declarar. Irmãos, perceba, Davi não está pedindo o reino, ele está pedindo por ele sabe que ele errou. Uma vez eu preguei uma mensagem: pior do que pecar é tentar esconder o pecado. Pior do que pecar é tentar esconder o pecado. Então, esse é o segundo passo: reconhecer os seus erros.
É impossível haver mudança se não há reconhecimento dos erros cometidos. Temos um texto muito conhecido de Lucas, capítulo 15, do versículo 17 ou 19, que vai tratar do filho pródigo. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Reconhecer os erros. E ao reconhecer os erros, aquele moço foi recebido com abraço. Ele foi recebido com festa. Ele foi recebido com restituição, porque ele reconheceu os seus erros. Terceiro passo que eu preciso para que haja mudança é vontade. Há pessoas que desejam mudar, mas não fazem nada. E mudar requer determinação. Quando a gente olha para a história de Zaqueu, um homem muito rico, poderoso, ele não está feliz com a vida dele. Ele tem um desejo de ver Jesus. Há um desejo de mudança. Todo mundo sabe que ele é rico, que ele é poderoso. Todo mundo está olhando por fora. Mas por dentro há um desejo que ele não confessou para ninguém. Mas que quando ele tem a oportunidade de realizar esse desejo, ele não mede esforço. Alguns poderiam dizer: está pagando mico. Mas não, era o desejo que havia dentro do coração dele de mudança. Às vezes as pessoas dizem assim: tu vai para a igreja de novo? Eu vou. Agora é todo dia? Cara, se eu pudesse era toda hora. Porque só quem precisa, sabe da necessidade da mudança, irmãos, sabe o quanto ele precisa estar nos pés do Senhor. No início do meu casamento, foi muito difícil. Não por parte da minha esposa, mas por minha parte. Porque eu fui criado no lar, eu fui muito isolado, porque devido à separação dos meus pais, eu fui morar só com os meus pais e minha madrasta. Então eu fui uma pessoa muito isolada. Esse isolamento me deixou uma pessoa muito calado. Muito calado. Hoje eu falo pelos cotovelos, mas me deixou uma pessoa muito calada, muito retraída. Isso veio para o meu casamento. Então eu não era aquela pessoa de tipo assim, quando eu visse qualquer coisa que não me agradou e tal, eu não falava, eu fechava a cara. E isso magoava minha esposa. E qual era o meu problema? Eu queria falar, mas não conseguia falar. Era uma batalha interna. Não era por maldade, não. Mas havia uma batalha interna que parecia que um nó. Eu vinha do trabalho. Não, hoje eu vou chegar em casa, eu vou dizer... Irmão, quando eu chegava em casa, travava tudo. Comecei a falar: Deus, isso tem alguma coisa errada. Eu, diácono da Fonte da Vida, falei: eu vou vencer isso na oração. Chegava em casa, entrava no banheiro, tomava banho rapidinho. Vai comer alguma coisa? Não, filha, vou para a igreja. Vou para a igreja. Ia para a igreja. Irmão, chegava lá, irmãos, eu ia para o altar. Abria a porta, ia para o altar. Botava o meu joelho, o meu rosto, dizia: Deus, eu preciso mudar. Eu não me conformo, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Não é correto. Irmãos, eu briguei muito. Briguei muito para a mudança. Foi assim uma decisão. E eu venci isso. E eu venci. Eu venci. Porque eu persegui. Eu falei: Deus, eu preciso. E eu venci. E Zaqueu, ele não pôde, é baixinho, não dá para ver. Dá o teu jeito, irmãos. Se você quer mudar, dá o teu jeito. Faz como eu, vai para o altar, sei lá, vai para a consagração, vai para o monte, vai se aconselhar. Não sei o que você vai fazer. Faça alguma coisa. Porque isso vai mostrar para Deus que você quer mudar. E uma das coisas que Deus se agrada é do nosso esforço. Precisamos mostrar isso.
Que tem gente que quer mudar, mas não move uma palha. Quem tem que mudar é ele, não, quem tem que mudar é você. Principalmente você que está ouvindo essa palavra hoje. Não fique com essa de que, não, fulano tinha que estar aqui. Não, quem tinha que estar aqui, está aqui. Se ele tinha que estar aqui, ele está pela transmissão. Então descansa o teu coração, que Deus também está trabalhando lá. Mas, a princípio, Deus está trabalhando, está falando comigo e com você essa noite. Quantos podem dizer amém? Então essa é a terceiro passo. Outra coisa que a gente precisa, para que a gente possa realmente também mudar, é aprender a renunciar. Dentre tantas atitudes que a mudança exige da pessoa, é a árdua missão para renunciar. É um texto aqui tão pesado no modo de dizer, mas essa decisão foi uma decisão muito dura, quando Esdras está tratando com o povo, e está renovando a aliança com Deus. Sabe, o texto lá em Esdras, capítulo 10, versículo 1 ao 3, vai dizer, enquanto Esdras orava e fazia confissão, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança o quê? Misericórdia. E aí ele vai dizer, chorando, prostrado diante da casa. O que esse homem estava buscando, irmãos? Uma mudança. Ele está lá chorando, diante da casa de Deus, e ajuntou-se a ele, de Israel, muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro, havia um quebrantamento, havia um consenso ali, entre sacerdote e o povo, que era necessário haver uma mudança. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras, nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, dos povos de outras terras, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e dos que tremem ao mandato do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. É duro ter que abrir mão agora, mas quem sabe Deus hoje está tratando contigo, que está na hora de renunciar a esse outro relacionamento, que não é de Deus. Foi forte isso aqui. E o povo, quando viu o sacerdote chorando, o povo veio, não aguentou e disse assim, olha, nós estamos dispostos, porque nós estamos querendo também uma mudança, nós queremos renovar a nossa aliança com Deus, já entramos em acordo, cada um vai para o seu lado, nós vamos agradar ao nosso Deus. Quem quer mudança, precisa renunciar. Quem quer mudança, precisa ter disposição para mudar as suas atitudes. Efésios capítulo 4, do versículo 22 ao versículo de número 29, vai dizer, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojais do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem dei lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Eu preciso ter disposição para mudar as minhas atitudes, as minhas companhias, o meu linguajar,
a minha maneira de proceder. Não vale mais cheque sem fundo. Não vale mais falar e não cumprir. Não vale mais. Porque a palavra do novo crente é sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência maligna. Quem furtava, não furte mais. Quem traía, não trai mais. É nova criatura. Amém ou não amém? É nova criatura. E nova criatura, a gente precisa ter disposição para isso. Por último, dentre tantas outras coisas, perseverança. Eu preciso ter perseverança para que haja mudança. João capítulo 5, do versículo 5 ao 9, vai dizer: estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Mudança requer perseverança. Não é 2 cultos, não é uma oração, não é apenas indo à consagração, não é apenas indo a 1 monte, 2 montes, não é apenas fazendo 7 dias de campanha. Precisa mudar. Eu ainda estou num processo de mudança. E eu vou confessar um pecado que até hoje ainda eu estou brigando com ele. Horário. Irmãos, eu tenho muita questão com esse negócio de horário. Se marcar um horário comigo, não marca não, irmão. É melhor dizer assim: olha, eu vou chegar por volta de... Não marca o horário comigo não. Quer ver o dia do maior sofrimento meu? Casamento. Porque o noivo pode atrasar, mas o pastor não. Vai que ele chega na hora. Vai que o noivo chega na hora. Então, às vezes lá em casa tem essa questão, beijo filha, essa questão de, você sabe que sempre atrasa. Eu falei: sei, filha, mas vai que não atrasa. Essa questão da gente, de horário, e eu já paguei talvez por isso, porque um dia a noiva teve que me esperar, e muito, porque o casamento era 5 horas, e 5 horas eu estava de perna cruzada lendo a Bíblia. Sabe por quê? Eu não abri o convite, e eu não sabia qual era a hora do casamento. E 5 horas da tarde eu estou falando para a filha, para minha esposa: filha, procura aí o convite para ver que hora é a hora do casamento. Normalmente é 7 horas, num sábado, normalmente é 7 horas da noite, né? 19 horas, e eu estou lá, sentado. Daqui a pouco vem ela assustada: meu filho, o casamento é 5 da tarde, de 17 horas, é isso mesmo? 17 horas. Eu entrei em desespero, e liguei para um amigo meu que morava perto da igreja e falou assim: e a noiva está na porta. E a noiva está na porta. Falei: Jesus, falei: meu filho, por favor, vai lá e diga para ela dar umas voltas. Porque a Lourdes ainda tem que se arrumar. Eu é rapidinho, né, mãe? A Lourdes tem que se arrumar. E eu tenho que me arrumar também. Mas no final deu tudo certo, amém? Deu tudo certo. Mas eu ainda tenho essa briga, essa questão de horário. Para mim, eu tenho que chegar na hora, para mim tem que ser na hora e tal. Eu tenho um problema com o mercado, porque mercado é muitos detalhes. Tu tem que estar lá, procurar em cada espaço, onde está o arroz. O óleo não está no mesmo lugar do arroz, está em outro lugar. E essa questão, isso vai me dando uma impaciência. Eu falei: Jesus, minha esposa vê assim: é Deus trabalhando. É Deus trabalhando. Eu entendo que sim, né? Então, para você que não tem paciência, vai para o mercado, porque você tem que ter paciência, né? Vai ali, eu não tenho muita questão de negócio de preço, de qualidade, essas questões. Para mim, eu boto tudo no carrinho e vou embora, porque eu já quero sair dali, depois eu tenho que enfrentar a fila, irmãos. Olha a misericórdia. Mas isso é um defeito, e eu já melhorei bastante, mas eu quero mudar, né? Eu sei que eu não posso de maneira nenhuma ser um intransigente quanto a essa questão, mas eu não posso ser também duro a ponto de simplesmente dizer que todo mundo tem que ser igual a mim. Eu preciso ter tolerância, e às vezes a gente não tem. Mas essa noite, eu estou aqui trazendo uma palavra para você, que quem sabe está aqui e está lutando com uma situação pessoal.
Eu tenho os caminhos para você aqui, meu irmão. Você quer mudar? Tem jeito. Jesus, ele veio para promover mudança. Mudança. Os discípulos estavam pescando. Jesus disse, agora, daqui para frente, vocês vão ser pescadores de homens. Estou mudando a profissão de vocês. Então, no nome de Jesus, o mesmo Deus que mudou no passado, continua mudando no presente. Saul, ele deveria perseguir a mudança. Samuel, me vê uns montes aí para me orar, cara. Para a gente mudar essa situação. Ele quer que Samuel fique andando com ele de braço dado para tirar onda. Para dizer que está tudo bem. Está repreendido, irmão. Tem que mudar mesmo. Essa mudança externa, isso aí só para inglês ver. O que importa é o que Deus está vendo. Eu quero encerrar por aqui, agradecendo a Deus a minha oportunidade, esperando que tenha sido um instrumento de bênção para a tua vida. Amém?